Fala pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje iniciando um podcast com um amigo, um pastor abençoado. Quero que vocês assistam, quero que vocês comentem, quero que vocês estejam interagindo conosco aqui, tá? A palavra hoje é: os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Hoje vai ser forte, hein? Fica conosco. É isso aí, começando mais um podcast, eu aqui com meu amigo querido, pastor Paulo Santi. Na verdade, o pastor Paulo, ele é presbítero Paulo Ricardo Santi, casado com Norma da Silva Cunha de Santi, filha Yasmin Cunha de Santi, filha Alice Cunha Almeida, curso médio e básico concluído 75% do bacharel ainda cursando, congrega na Igreja Assembleia de Deus Belém, Ministério Belém, situada na rua Clementino Casselli 200, no Parque Tiradentes. Hoje o tema é: os pregadores dizem, ou os homens dizem, mas a Bíblia não diz. Pastor Paulo, eu vou chamar de pastor, porque já acostumei, já agora não tem como. Pastor Paulo, é um prazer tê-lo aqui, é um prazer imenso e agradecido por ter aceito esse convite. Evangelista Monterce, muito grato por esta oportunidade de poder estar participando aqui do podcast. Acredito que será a bênção de Deus para a nossa vida. Quero aqui agradecer a todo ouvinte que vai nos acompanhar o podcast, que o Senhor possa nos dar a vitória. Amém. E nesse podcast todos nós aprendemos, né? Todos nós vamos aprender. E esse tema aqui vou dizer que até eu mesmo fiquei surpreso com algumas frases aqui. Na verdade, são frases de efeitos, não está na Bíblia, e nós vamos entender. Você que está ouvindo aí, vendo, você vai também ficar surpreso, e até mesmo já até disse algumas frases ou algumas palavras aqui que nós vamos dizer. O pastor Paulo começa então, e depois na sequência eu vou com os irmãos. Vamos lá. Vamos começar com uma frase bem conhecida, né? Onde muitos pregadores, muitas pessoas que têm a oportunidade usam, né? Que diz assim: que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ver. No livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo de número 29, não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai e de vocês. É um texto que explica, né? E a gente vai ver no decorrer muitas frases que os pregadores, as pessoas dizem, né, que a Bíblia diz. Então a gente vai citar a frase, vai apresentar os versículos. Isso, é a primeira, está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 29. Então, pastor Paulo, essa frase, não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. É só uma frase de efeito. Isso. E eles tiram esse texto aí, essa frase, se você for encaixar, ela faz sentido. Faz muito sentido, só que não está na Bíblia. O perigoso e arriscado é você falar, a Bíblia diz isso e a Bíblia diz aquilo, sendo que não está na Bíblia. Isso é perigosíssimo. Outra frase de efeito aqui que eu quero que os irmãos vejam é: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí nós vamos entender que Deus não força ninguém, porque ele deixou o livre-arbítrio. Agora, ele vai trazer alguém arrastado com dor, com enfermidade. Não existe isso, gente. Sabe? Eu coloquei alguns versículos aqui, mas até me fugiu aqui, na verdade, esses versículos, mas basicamente é isso. Não tem como, não existe isso. Deus deixa o livre-arbítrio, um direito de escolha, e ele não interfere nesse direito de escolha de maneira alguma. E aí a pessoa vai falar, se não vai vir pelo amor, você vai vir pela dor, hein? E ainda até ameaça, hein? E aponta o dedo, você vai vir pela dor. E aí, essa frase de efeito, muitas das vezes acontece,
Mas não porque Deus, que está na Bíblia, ou porque Deus fez isso aí acontecer, para ele vir para a igreja. Porque seria incoerente com Deus, com a palavra de Deus, porque ele não quer que a gente seja como um robô, né? Como sempre diz alguns pregadores. Ele quer que adoramos ele de coração, da maneira voluntária, essa é a palavra certa. Voluntariedade para Deus. Agora, eu não vou seguir Deus. Você não vai seguir Deus? Então vou colocar uma enfermidade. Quero ver se você acha que Deus vai fazer isso? Meu Deus. Pelo amor. Aí, então, que nem eu falei, o arriscado é você colocar palavras, dizer que está escrito na Bíblia e não está escrito na Bíblia. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia mesmo diz em Apocalipse, aquele que colocar, aumentar ou tirar alguma coisa dessas escrituras, será complicado naquele dia. Isso é um problema muito sério. Então, essa frase, não vem pelo amor, virá pela dor, ou quem não vem pelo amor, vem pela dor, está totalmente equivocado. Essa é a segunda, então, que nós estamos discutindo aqui. A primeira é não cair uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. É claro que Deus permite todas as coisas. Deus tem é Ele que faz, é Ele que permite. Mas não está na Bíblia isso, né? Não podemos fazer algumas comparações, mas não está na Bíblia. Isso é claro. Vamos lá, pastor? Vamos lá. O homem diz: eu venci o mundo e vós também vencereis. No livro de João, capítulo 16, no versículo 33, vai dizer: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui, irmão Terce, a gente observa que Jesus ele venceu o mundo e nós somos justificados por Cristo, né? E então a maioria das pessoas eles conseguem aplicar uma palavra a mais, né, nesse texto, porque eles dizem assim: Jesus venceu o mundo e vós também vencereis, né? Como aplicando na Bíblia, sendo que a Bíblia não está dizendo isso. Então aqui está acontecendo um acréscimo na palavra de Deus, aonde não é isso o que a palavra está nos direcionando. É claro que quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver que Jesus ele passou por todas as adversidades como homem, abrindo mão da sua essência de Deus, ele se fez carne, ele precisou passar por todo o processo para chegar lá. E quando ele disse assim: eu venci o mundo, então a gente consegue entender que quando a gente está em Cristo, a gente recebe essa dádiva da vitória, né? Mas assim faz sentido também, a gente também vai vencer se nós estivermos em Cristo, mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que Jesus venceu o mundo e não está escrito que nós também venceremos. Exatamente, esse é o problema. É dizer o que a Bíblia não diz. Isso é afirmação toda hora, eu vou dizer toda hora aqui. O problema é você dizer que a Bíblia diz: eu venci. Não, calma aí, vamos entender os versículos. Não é assim que funciona. E Deus não quer isso. Vamos entender, por isso que o pastor Paulo falou, à luz do contexto, nós temos que entender tudo isso. A cultura, né, pastor Paulo? Temos que entender a cultura também. Outro dia eu estava explicando aqui na igreja, se nós convidarmos um pessoal da África para cultuar com a gente, ou se nós formos lá, nós vamos estranhar. Pela roupa, pela forma com que cultua, pela forma... eles ficam dançando dentro da igreja, dentro do culto. Isso. É a cultura deles. Nós não podemos comparar a cultura deles. E igual a Bíblia foi escrita em culturas diferentes, sabe? Tem culturas na Bíblia aqui que a gente não pode aplicar para a nossa cultura. Vai dar B.O., vai dar problema. Por exemplo, na década de 50 ou 20, mais para trás, se nós tivéssemos com essa roupa aqui, seríamos ridicularizados, né? É ridículo isso, porque é terno e gravata, e em qualquer lugar que eles forem é terno e gravata. Hoje, terno e gravata ficou meio que
ultrapassado, é o cara que usa mesmo, é o mais elegante, coisa e tal, mas fica meio assim. Então, as épocas passam e as culturas também. Então, nós temos que entender a Bíblia na sua cultura, como foi escrito, para quem foi escrito, tudo no seu contexto, igual o pastor Paulo bem explicou. Vamos lá. Esse aqui, pastor Paulo, esse é abençoado, porque eu já falei isso aqui. Os humilhados serão exaltados. Meu Deus. Esse daqui, os humilhados serão exaltados. Vamos lá. Mateus 23 e o capítulo 12. Ó. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E agora vem. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha que grande diferença. A si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Não aquele que te humilha. Ah, eu vou humilhar você, eu vou descer a lenha do pastor Paulo, mas fique tranquilo que Deus vai te exaltar, porque eu estou te humilhando. Meu Não Deus. é assim. Então, eu me humilho. E não tem aquele versículo também, pastor Paulo? Se você tem... se você souber de algum irmão que tem alguma coisa contra você, você não entrega o dízimo, a oferta. Você vai até ele, peça perdão Isso. e entrega seu dízimo, a sua oferta. Você vê como é que é diferente o agir de Deus na nossa vida? Por exemplo, eu poderia dizer, mas eu não fiz nada. É ele que desejou o mal para mim. É ele que quer o mal meu, e eu vou lá pedir perdão para ele. É desse jeito. Deus quer que você faça isso. Então isso é se humilhar. Se humilhe, porque Deus te exalta. É dessa maneira. Não, a pessoa te humilhou, a pessoa te bateu, a pessoa te ofendeu, a pessoa brigou, te roubou e fez isso, aquilo, mas Deus vai te exaltar porque você está sendo humilhado. Nada a ver. Isso não é bíblico. É quem se humilha, Deus exalta. E eu já disse, esse versículo eu já disse, eu vou confessar aqui, mas aí a gente vai aprimorando, vai estudando, vai entendendo, vai vendo o contexto, vai vendo a história e vai entendendo. Porque a Bíblia também, pastor Paulo, a gente tem que entender que os versículos, eles são feitos de detalhes. Tem muitos detalhes que a gente passa desapercebido. Lê correndo, lê, aí você volta, mas parece que eu não li isso. Outro dia eu tava, uma irmãzinha até me questionou, você já leu a Bíblia inteira? E eu falei, não li a Bíblia inteira ainda. E aí no meu serviço eu tenho uma certa liberdade de colocar o fone, ficar com o fone de ouvido, e eu coloquei aquela Bíblia falada, daquele abençoado Cid Moreira, aquela voz maravilhosa, e eu coloquei o Novo Testamento. Mas não deu 3 dias, foi inteiro o Novo Testamento. Falei, rápido e bem explicado, porque ele pegou uma linguagem meio que atual. Né? E também colocava você dentro da história. Sabe? Quando estava em guerra, e puxou a espada para fazia barulho da espada e tal. E aí você entra dentro da história e você começa a abrir completamente sua mente. É interessante. E aí eu li ouvi, na verdade, os evangelhos inteiros. E aí parti para o Velho Testamento. Coisa rápida, foi embora. E bem explicado, bem entendido. É um conselho e uma dica aí para os irmãos que quiserem. Não consigo entender a Bíblia, não consigo ler a Bíblia, eu leio, não entendo, tal. Chega nos versículos, chega lá em números. Então, pega a Bíblia falada, ouça na sua casa, onde você puder, porque é de grande valia. Então, os humilhados serão exaltados? Não, negativo. Aquele que se humilha, Deus exalta. Amém? Vamos lá, pastor. Ô, glória. É bem interessante, pastor Terce, que a gente quando, no princípio da minha conversão, eu tinha uma certa dificuldade de poder entender a palavra de Deus e eu começava a ler os textos, comecei nesse projeto de poder ler a Bíblia inteira e eu não conseguia entender o que estava escrito, porque eu não conseguia diferenciar, atropelava a vírgula, e isso é um erro muito grande, né? Exatamente. Porque uma vírgula muda todo o sentido da história. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a ouvir também o Cid Moreira, e também eu tenho lá em casa
uma Bíblia falada que não é do Cid Moreira, mas também ela tem essa história que nem e disse-lhe Jesus é uma voz, e depois quando Pedro fala é outra voz, Perfeito. e tem aquele som de suspensão. Tá. E eu comecei a escutar aquilo ali. E eu escutava o texto, a Bíblia falada e acompanhava na leitura. Aí eu comecei a entender, a aprender, a diferenciar. Aí eu comecei a ter uma oportunidade para poder fazer um curso teológico e fui aprendendo. Então a mente foi se abrindo, né? O entendimento começou a ser diferente daquilo que eu achava que eu não conseguia entender. E hoje, pela misericórdia de Deus, a gente consegue ler a Bíblia e entender o texto, o contexto, por perseverar, né? Aproveitar as oportunidades que são nos apresentadas e a gente poder aperfeiçoar a nossa vida para com Deus através do devocional, da leitura bíblica. E hoje a gente consegue um pouco, né? E é claro que nem o irmão Terce disse, todo dia a gente aprende, todo dia a gente consegue meditar e entender algo diferente, porque a palavra de Deus ela é a nossa regra de fé, né? É a nossa crença, é o livro sagrado que nos direciona. Então a gente vai indo. E no decorrer da caminhada, quando eu comecei, recebi o ministério da palavra, comecei a pregar, eu me lembro a primeira vez que eu preguei, né? Eu até usava que não caía uma folha da árvore, se Deus não permitisse, porque às vezes a gente ouve aquilo com muita frequência, a gente vai no culto, a gente ouve os pregadores dizendo, e a gente não vai pesquisar para ver se é aquilo mesmo, né? Exatamente. Aí numa certa feita, um irmão disse para mim assim, irmão, toda vez que eu ouço uma pregação, eu examino essa pregação que foi falada, eu sou que nem os irmãos de Bereia. Eu escuto a palavra, mas eu não saio propagando, né? Que a diferença é que os irmãos ouvem a palavra hoje e eles saem propagando sem consultar se aquilo é real. Contexto. Eu vi um texto, um vídeo no YouTube de um pastor que tem um dom de revelação, beleza? Eu respeito também o dom da revelação, respeito os dons espirituais. E aí cortaram um vídeo, Mateus, né? Eles editaram um vídeo desse pastor aí, esse pastor dizendo de Mateus, querendo revelar o nome da pessoa. Seu nome é Mateus? Tá, mas eu vejo Mateus na sua vida. E tal, então Mateus capítulo tal, versículo tal, e lá esses irmãos já começou a comentar no vídeo, tá aí o falso profeta, mas eles não viram o vídeo inteiro, completo, né? Depois no vídeo completo vai mostrar qual realmente era o nome que estava dentro daquele texto. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essas coisas, e entender, não propagar aquilo que a gente não aprendeu, mas... Ou acha também, né, pastor? Ou acha, né? Mas consultar primeiro. Exatamente. E vamos para mais uma. Só antes de você falar, pastor Paulo, também é bom e lindo o reconhecimento. Por exemplo, nós estávamos estudando, tem um estudo lá, nós é só benção. E nesse estudo, aí a gente coloca um tema e vai esmiuçando esse tema. Só que naquela pesquisa, porque nós vai falando meio por cima, meio grosseiramente, e vai pesquisando, opa, tá errado aí. Eu já falei umas 2, 3 vezes lá para você também comentou. Então, o interessante de tudo isso é como que você aprende. É um reconhecimento. Não, escuta, pesquise. Tá errado? Não, eu errei. Eu achava que era assim, mas na verdade é assim. Isso que é lindo a humildade de reconhecer, e aí você começa a aprender ainda mais, né? Porque você começa a ouvir, você começa a entender. Ontem mesmo teve um culto, eu falei, não adianta nada você ler a Bíblia e não entender. Não adianta você entender e não praticar. Então você tem que ler, entender e praticar. Esses 3 requisitos. E aí o que nós estamos falando também é isso aí. Eu preciso entender, eu preciso mergulhar. E aí, se eu não entender o que está falando, eu vou ou algum livro,
ou na Bíblia mesmo, ou alguém que tenha maior conhecimento que eu, para a gente debater aquele assunto ali. Parece que está meio pendente, vamos. Então, não, na verdade é isso mesmo. E isso é lindo da pessoa. E nós estamos fazendo isso naquele estudo. Eu errei, eu reconheço, não é assim, vamos que vamos. É isso aí, pastor Paulo, vamos lá. E aquele estudo lá é benção, né? Eu também já, através daquele grupo de estudo lá, eu já aprendi muita coisa que eu achava que era e realmente não era, né? E nem aquela história lá da teoria do tempo. É um... Boa. A gente vai chegar lá, né, irmão Terço? Nossa, lá é boa mesmo. Vamos lá. O homem diz, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Isso é bom, hein? Será que a Bíblia está dizendo isso, irmão Terço? Vamos lá? Lamentações. Então a palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra de Deus se renova falam isso aí, né? a cada manhã, né? Lamentações, capítulo 3, no versículo 22. 3, 22. Deixa eu colocar aqui para me acompanhar. Vamos lá, pastor Paulo. Vamos ver. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu já usei algumas vezes no decorrer da pregação da palavra de Deus que a palavra de Deus se renova a cada manhã, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ela não tem fim. Mas não a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, né? Exatamente. Se a gente lê o Salmo de número 23 hoje e a gente tiver uma necessidade, a gente vai sentir Deus falando conosco naquela palavra. Mas a nossa necessidade sendo outra e a gente meditando no mesmo texto, Deus é poderoso para falar conosco de uma forma diferente e com uma outra necessidade sendo suprida sobre a nossa vida. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é uma palavra poderosa e a misericórdia do Senhor, irmão Terce, é que se renova a cada manhã. Não é a palavra de Deus que se renova a cada manhã, é a misericórdia do Senhor. Entendi. Então, na verdade, pastor Paulo, a aplicação da palavra que ela se renova, né? A palavra pode ter uma aplicação a cada dia. Isso. E não a palavra se renova a cada manhã. Porque a palavra é a mesma, né? É a mesma palavra. Agora, a aplicação, como Isso. você disse mesmo, você explicou bem explicado. Tem o momento que você está triste, o momento... E a mesma palavra com outro sentido, parece, né? Dá a entender, mas é a mesma palavra, não muda nada, só que ela vai te confortar de uma maneira diferente a cada dia. Mas não a palavra, ela não muda, ela é a mesma. É a mesma. A que vai mudar aí são as misericórdias. Ela sim, as misericórdias do Senhor, ela se renova, é isso? Isso. Todo dia, toda manhã. Amém. Agora vamos lá, ó. Eu deixei uns versículos meio que polêmicos aqui, mas vou deixar o finalzinho. Porque bastante fala isso aí. E esses versículos aqui, eu quero que propagam isso aqui, viu? Que esses versículos aqui é abençoado. Mas esse aqui, ó, o dinheiro é a raiz de todos os males. Os homens dizem, o dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6. É isso mesmo? 1 Timóteo, deixa eu dar uma conferida. Capítulo 6, o versículo 10. Que bênção, hein? Olha, o dinheiro, então,
as pessoas dizem, os homens dizem, os pregadores dizem, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, vamos lá ver. 10, de 1 Timóteo capítulo 6. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha que diferença. Terrível. Terrível essa diferença. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o que acaba com o homem. É o que destrói o homem. É o amor ao dinheiro. Ele não ele é dominado. Ele não consegue dominar o dinheiro. O dinheiro domina ele. Sabe, entende? Porque o amor dele está no dinheiro. Ele tem que fazer. Ele tem que... o almejo dele é o dinheiro. É a prosperidade de todos os jeitos, de todas as maneiras. Eu vou à igreja, eu vou cultuar o Senhor, aí fala de prosperidade, eu vou lá. O que tem que fazer? Tem que dar tanto, para Deus te dar tanto. Sabe? O cara, ele fica vidrado naquilo. Ele quer porque quer o dinheiro. Ele tem um amor ao dinheiro. E esse é a raiz de todos os males. Então a grande diferença é essa. Não é o dinheiro a raiz. Não, o dinheiro... nós temos que desfrutar né, com o trabalho. A gente quer viver o melhor dessa terra, como diz a palavra. A gente quer desfrutar das coisas boas. Como que você não quer ter uma casa boa? Como que você não quer viajar para uma praia, curtir a sua família, se divertir, tendo condições, né? A sua filha, o seu filho pedir e você não compre, tem, pá. Não é gostoso? É maravilhoso. Não tem, não é o dinheiro a raiz, é o amor ao dinheiro. Por isso que quando a gente tem, nós que conhecemos a palavra, se eu tenho, não é que vai ficar esbanjando, não, mas a gente não fica atrelado a isso, ao carro, ao dinheiro. Não é isso que Deus ensinou. Porque nós estamos aqui de passagem. Isso é passageiro. Se tem para comer, principalmente comida, hein, pastor? Principalmente comida. Eu não tenho problema nenhum com comida. Eu tenho só aquele dinheiro. Minha filha, vamos comer, pai, vamos, meus filhos, vamos comer, vamos. E depois né, a gente fica devendo, fazer o quê? Depois a gente paga. Mas que vai comer, vai comer. Por isso é interessante entender a palavra bem explicadinha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não dinheiro. Dinheiro é necessário, a gente precisa, né? A gente, além de precisar, a gente quer ganhar bastante dinheiro, né? Quem não quer ganhar bastante dinheiro? Eu preciso, eu quero, não é só para pagar as dívidas, não só vou ficar só sofrendo aqui, pessoal. Não existe isso. A gente foi criado para trabalhar que nem um cabelo, só isso. Não tem lógica isso daí, sabe? É lógico, nós fomos criados para louvor e glória do nome do Senhor, mas também nós precisamos desfrutar. Todos os profetas, ou a grande maioria dos profetas, eram ricos. Jó era rico, Abraão era rico. Todos eram ricos, tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha fazenda, todos eram abençoados. E por que nós não? Por que nós também não? Então, entender, não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. Certo. Irmão Terce, hoje em dia tudo na nossa vida, ela gira em torno do dinheiro, né? Nossa. Tudo a gente precisa do dinheiro. Então a gente trabalha, a gente recebe, e o Terce deixou essa palavra aí que o que é mal é o amor e não o dinheiro, né? Porque o dinheiro hoje é necessário para a nossa sobrevivência. Oh, glória. Isso aí, precisa, né? Precisa. E além de precisar, como eu disse, né? Você quer ter dinheiro. Você quer desfrutar, né? Essa ideia é óbvia, né? Não vou ser hipócrita dizer que não quero carrão, não quero casona. Não existe isso. Eu quero uma casa boa, eu quero um carro bom, eu quero uma caminhonete. Meu filho fica doido, ele vê uma caminhonete, ou ele vê uma saveirinha, pai, eu sei que você vai comprar, porque eu quero ir atrás. O negócio dele é ir atrás. Falei, não, se Deus quiser, não vai comprar uma caminhonete, você vai atrás. Em nome de... Ele é uma benção, mas é isso aí. O amor ao dinheiro é o problema, não o dinheiro em si. Amém? Vamos lá. Amém.
Vamos para a próxima, irmão Tércio. Vamos embora. Essa daqui é... O homem diz: vamos ficar em espírito de oração. Quando eu ouvia alguns pastores dizendo no decorrer do culto, né? Vamos ficar em espírito de oração. Eu achava que ficar em espírito de oração era ali, ficar naquela comunhão e orar baixinho. Na mente. E ficar na mente, a mente orando. E eu achava, eu estou em espírito de oração agora, né? Mas aí foi passando o tempo, né? E a gente foi estudando. E no grupo lá que a gente tá, teve um estudo sobre isso, né? Exatamente. E aí foi despertando. Vamos ver o que a Bíblia diz. Isso. Efésios 6:18. Diz assim, ó: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Deixa eu só falar a minha versão aqui, pastor Paulo. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Irmão Tércio, eu comecei a entender por alguns princípios que essa oração, orar em espírito, é uma oração aonde eu vou sair dessa dimensão natural, aonde as minhas palavras não vai ficar apenas como se fosse na oração do Pai Nosso, mas eu entendo que essa oração, orar em espírito, é uma oração que seja impulsionada pelo próprio Espírito. É aquela oração que você começa a orar e o tempo vai passando e a gente nem percebe que as horas se passam. A gente ora 1 hora, mas parece que está ali apenas há 10 minutos. E você vai no meio desta oração adorando, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Então nós temos outras bases aqui para nos mostrar Então, pastor Paulo, não é fique em espírito de oração. Espírito de oração, eles falam, né? Eles falam, vamos ficar em espírito de oração. Eu já ouvi, eu sei não, se eu não falei isso aí já, viu, Pai? Eu também acho que eu já até falei isso aí já, irmãos, vamos ficar em espírito de oração. Na verdade, nós estamos querendo um silêncio, né? Isso. Uma atenção, porque tá andando demais, fica em espírito de oração. É meio por aí a gente tá querendo deduzir, né? Pra gente não perder, né? O foco. O foco lá. Mas vamos ver aqui, irmão Tércio, também, o que diz no texto de Judas. Boa. No versículo 20, Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Aleluia. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 1 vai dizer assim: segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Verso 2. Porque o que fala em língua ou desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende.
em espírito fala mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica-se a igreja. Então, se eu pego esse texto de Coríntios e vou fazer uma aplicação e vou fazer uma comparação com o texto de Judas, eu também consigo entender que orar no Espírito é quando eu oro em línguas estranhas, é quando eu oro em mistério. O apóstolo diz que aquele que ora em mistério, ora para a sua própria edificação. E no texto de Judas, o que ele está querendo dizer aqui? Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Então, se eu pegar lá o texto de Coríntios, que eu oro em mistério para a minha própria edificação, e colocar aqui no texto de Judas, edificai-vos, edificar a mim mesmo, então eu entendo que neste contexto aqui, eu também posso orar em espírito quando eu oro em mistério. Tem alguma observação, Montércio? Não, a benção. É isso aí. Você já sabe. Fica meio que off aqui, mas é por aí, pastor Paulo. Que benção. Ó, tem bastante, como eu vou dizer, temas bons para a gente tirar sobre esses assuntos aí. E a gente tá no grupo lá e esse tema aí surgiu. Deu bastante tempo ali, foi ali, mas tem algumas divergências, mas é meio que por aí. A gente estamos para aprender. Cada um não que acha que está dizendo, não. A gente entende dessa forma, porque a Bíblia ela dá respaldo para um e para outro. É igual o pré-tribulacionista e o pós. Ainda tem outro. Então a Bíblia ela dá respaldo para um e para outro. E aí fica difícil de ficar. Não é assim, não é assim. Não tem como afirmar com toda a veemência, não. Então, ainda bem que tem versículos, principalmente esse que nós estávamos citando, não é salvífico, não é para salvação. Então, Isso. A gente fica mais aliviado. Mas dá uns debates legais aí, esses assuntos aí. Eu gosto aí. Vamos lá. Aí eu quero colocar aqui mais um aqui, ó. É dando que se recebe. Já viu isso aí? Muito. É dando que se recebe. Tá glória. Atos 20 e 35. Vamos lá. Que coisa. Vamos ver. E em tudo o que fiz, mostrei a vocês. E mediante trabalho árduo, devendo ajudar aos fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Então é feliz quem dá do que receber. Tem grande diferença. É dando que se recebe. Aí fica fácil, né? Poxa, agora, peraí, dando que se recebe, então eu vou dar. Tem aquela parte lá, né? Se dá 100, Deus ele vai dar em dobro para você. Se dá 1000, ele vai dar em dobro. Pô, então vamos fazer um negócio com Deus, né? Não, vamos fazer uma aplicação agora com Deus, não vamos fazer com banco, não vamos fazer com nada. O negócio é com Deus, porque se fosse assim, pastor Paulo, todos os crentes eram ricos. Não tem, dando que você recebe, eu vou dar e vou receber em dobro. Então não é isso. É feliz quem dá. É feliz ou é bem-aventurado, coisa é dar do que receber. Então eu dou e eu sou feliz. É igual o versículo que é o fruto do Espírito, né? A paz. A paz não é aquela paz que eu tô bem financeiramente, a minha família tá tudo ótimo, né? No meu trabalho tá tudo ok, na escola, quem estuda tá tudo legal, essa paz. Não, essa paz aí. Calma aí. A paz do fruto do Espírito? Não, em meio às guerras. Tá caindo na sua casa, tá devendo até... Nossa, tá uma briga e tal. E eu tô em paz. Eu tô tranquilo. É isso aí.
É dando que você recebe, eu dou e eu sou feliz. Mas você não tem nada, mas eu sou feliz. Sabe? Mas você está devendo, mas eu sou feliz, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Que Deus é na minha vida. Sabe? Tem coisas maiores, não é? Romanos diz que Deus tem preparado para nós, são maiores, melhores do que a gente, que nós estamos passando. Essa dificuldade, essa aflição que nós estamos passando, Deus tem coisas melhores, maiores. Sabe? Isso aqui é passageiro, nós vamos enfrentar coisas piores. Ah, mas o Covid vai acabar quando estava bem, bem na pandemia mesmo que estourou, vai acabar, vai melhorar. Tá? Não, não vai melhorar nada. É daqui para pior. Infelizmente, e é bíblico. Sabe? Pode, que nem agora nós estamos aí mais sossegado, mas vai vir coisas piores. É bíblico, é a volta de Cristo, não tem como escapar disso. Então, a observação a fazer é que eu sempre digo na igreja que a matemática de Deus é diferente da nossa. Sabe, Deus não trabalha com óbvio. Deus não trabalha que é óbvio que é isso aí. Não, não, Deus é o contrário. Sabe, tem aquele versículo, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado. Olha que diferença, 1000 cairão ao teu lado. Para nós, 1000, 2000 à minha direita, né? Mas Deus trabalha não é com óbvio, é diferente, sabe? Aquele que se humilha, Deus exalta. Então, para você precisa baixar, para Deus te levantar, você precisa se humilhar, sabe? Então, tudo isso daí é Deus trabalhando na contramão, sabe? Você dá, você é feliz. Você tá em meio às lutas, às dificuldades, caindo sua casa, tá caindo. Vou perder a casa, porque você está pagando e tal. É você despejado, que você paga aluguel. Mas eu estou em paz, sabe? Eu tenho o fruto do Espírito, eu estou tranquilo. Deus está na minha vida. Então é isso. Não é dando que você recebe, porque senão seria muito fácil. Eu vim para a igreja, eu vou buscar algo financeiro, como muitas igrejas fazem. Deixar bem claro, muitas igrejas fazem isso. Vou lá, vou fazer um voto com Deus, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou dar meu carro, eu vou dar minha casa, eu vou dar esse dinheiro. Né? Eu escutei, até comentei com você. Um pastor que ele deu o salário dele e no outro mês Deus multiplicou. Não que Deus não faça. Eu acho que Deus nós não conseguimos entender Deus, porque eu disse que Deus a nossa mente é limitada. Nós paramos aqui, nós não conseguimos mais além. Nós não conseguimos entender por que eu sofro, por que isso, por que eu choro, porque nós não conseguimos entender e não vamos entender mesmo. Nós sabemos que aflições vão vir e nós vamos passar por isso, mas por quê? Se eu estou no centro da vontade de Deus, o que está acontecendo? Está tudo errado na minha vida. Eu estou fazendo certinho e está vindo essas lutas terríveis, porque nós não conseguimos entender Deus, o propósito de Deus, nós não conseguimos entender nada. É isso que é o problema, porque a nossa mente ela para aqui e a de Deus é ampla, é infinita. O que ele tem para nós é diferente, não é? Os seus caminhos são diferentes dos nossos, os pensamentos são diferentes. Então é só receber, entender, aceitar, porque quando você dá, você se torna uma pessoa feliz. Amém, pastor Paulo? Oh, glória. São Paulo é uma benção. Vamos Isso. lá? O homem diz: ninguém vai ao Pai, senão por mim. É uma frase, né, que a gente escuta bastante ali no período da pregação, né? O pregador está empolgado, emocionado. Ele vai lá e ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. Mas a Bíblia diz: ninguém vai ao Pai. Vamos ver o que está dizendo em João 14:6. E essa é boa, pastor Paulo, hein? Porque bastante falam isso, hein? Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tá, viu? O sentido da palavra, quando diz assim, ninguém vai, né? É a mesma coisa de alguém dizer assim: o Paulo, vai ali para mim.
que eu vou no lugar. Correto. Mas o que eu entendo? A pessoa que está me pedindo para ir, ela não está no lugar que eu vou. Mas quando a gente entende o texto, uma palavra vai e vem, olha a diferença que faz. A onipresença, né, que é atributo de Deus, está em todos os lugares, a todo tempo, em todo momento. Eu lembrei do texto quando Deus disse para o profeta Samuel ungir e ir até a casa de Jessé. Ele não disse para o profeta vai, ele disse vem. Exatamente. Porque o vem, o que quer dizer? Pode vir que eu estou, né? E ninguém vem ao Pai senão por Jesus, né? Então é interessante, Monterce, a gente prestar atenção nas palavras. Quando eu vou pregar a palavra de Deus, que eu vou preparar, às vezes eu nem uso o sermão, o esboço, mas eu preparo. Eu escrevo. Entendi. Né? Praticamente é isso mesmo. E vou nessa pegada devagar, assim, ó, meditando, né? Examinando as escrituras, né? É que nem o irmão falou no começo. Se a gente pegar e ler o texto correndo, a gente não entende nada. A Bíblia não diz que o meu povo perece por não examinais as escrituras? Quando a gente vai no médico, né? O médico vai fazer um exame em nós, vai nos consultar para ver o que realmente a gente está passando. Então, quando a gente começa a meditar na palavra, a examinar as escrituras, a gente vai ter a observação dos mínimos detalhes, ponto, vírgula e as palavras. Então esse texto aqui não está dizendo e ninguém vai ao Pai, mas está dizendo ninguém vem ao Pai. Exatamente. Poderoso, é isso mesmo. Dessa maneira que funciona. Ninguém vem ao Pai. Olha, agora eu quero colocar um aqui, ó. Isso aqui eu já falei também, eu já ouvi. É o povo de Israel, liderado por Josué. Eles rodearam os muros de Jericó 7 vezes e a muralha caiu. Vamos dar uma olhada? Juízes capítulo 6 e o versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. Presta atenção. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Veja aí. Então, Josué liderando o povo de Israel, rodearam a cidade 7 vezes e a muralha caiu. Não, peraí. Deus manda rodear uma vez durante 6 dias. Então, durante 6 dias, uma vez, são 6 dias. 6 dias, uma vez por dia. E aí, na 7ª vez, Deus manda rodear 7 vezes. Então, não é 7 vezes só, pastor Paulo. São 13 vezes. 13. Porque eles rodeiam a cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 6 dias não vão rodear. Rodeou 6 dias. Agora, na 7ª vez, vocês rodeiam 7 vezes. Aí a diferença. Então, não foi 7 vezes que eles rodearam a muralha de Jericó e a muralha. Não, foi 13 vezes. Porque você tirou o contexto aqui do primeiro versículo, que rodearam 6 vezes durante 6 dias. Então, esse versículo também eu já ouvi, e porventura acho que eu já falei também. Rodeou 7 vezes e a muralha caiu. É porque tem os 7 mergulhos de Naamã, né? 7 mergulhos de Naamã. Hoje, falando de 7 mergulhos de Naamã, eu estava ouvindo um debate lá também, que tá um perigo esse negócio de... teve o pastor estava explicando que foi num culto e tinha uma piscina no culto. E aquela piscina não era para batismo,
era para mergulhar 7 vezes e ia receber a sua bênção, ou a sua cura. Né? É um estilo de, não sei se é campanha, não sei. Mas diz que você mergulha. O povo, os irmãos estavam indo tudo de toalha, de roupão. Já aí não ia com toalha, ia mergulhar. Olha pra você ver a coisa. Como que é, como que eles estão confundindo. E é perigoso esse negócio de campanha. Eu acho válido campanha no quesito oração. Sabe, vamos fazer uma campanha de oração. Como acho que um dos primórdios nesse quesito foi a Deus é Amor. Eles faziam bastante campanhas de orações. Aí quando entra esse, é um perigo, quando entra esses mergulho de Naamã, a porta, eles colocam, nossa, pastor Paulo, brincadeira. Eu fui no culto, fui visitar, e tinha uma porta, literalmente uma porta com batente, eu sei que trabalha nesse ramo, né, com batente no altar. E aí, eu, sei lá, eu fiquei meio assim, aí, e cultuando. De repente, a pessoa está liderando, vamos passar agora para a porta. Na porta, quando você passar, vai ficar a doença, vai ter prosperidade. E fez aquela fila e todo mundo passou. Eu sou um cara duro nessa parte aí. A gente conhece, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente mergulha nas escrituras. Não é à toa que a gente vai ser enganado, vai ser... Não é assim que funciona. Porque esse estilo é perigoso e abre brecha, pastor Paulo. Eu só vou lá para eu passar na porta para receber. Sabe? É como fazer... eu acho válido também orar pela roupa, orar pela foto. Mas a pessoa vai exclusivamente para isso. Ela vai lá levar uma roupa. Se não é uma do fulano, é do ciclano, sabe? É baseado a fé dela naquilo ali. Sabe, igual um copo com água, tá orando lá, coloca um copo com água, e aí vou beber o copo com água, sabe, como se fosse a água que fosse curar outras, sabe, abre muita brecha e eu tenho um medo, sabe, de temor, de perigo com essas coisas de mergulho, de sete, tá? Então, é muita atenção e muito cuidado, porque tem muitos enganadores que te enganam, tem uns que nem agem de má fé, sem entender mesmo as escrituras, é sal, é isso, aquilo, sabe? Foge disso. Vai pela palavra. Quer fazer uma campanha? Faça uma campanha de oração. Sabe, jejum. Por que ninguém faz jejum? Sabe? Vamos fazer jejum de 7 dias. Vamos fazer jejum de 40 dias. Ninguém fala. Vamos fazer? Vamos fazer uma campanha de oração durante 7 dias, orando de madrugada, 3 horas da manhã. Ninguém quer. Sabe, aí a porta aberta, abriu pela porta, que vou um emprego, não, vou tomar cuidado. Então aqui, só abrindo uma brecha aqui, dando um parênteses aqui para os irmãos, mas o povo liderado por Josué, ele não rodeou só 7 vezes, foram 13 vezes, ele rodeou 7 vezes na última volta. Então na 7ª vez, ele rodeou 7 vezes. Então tá aí a grande diferença, para que os irmãos não façam confusão. E nesses parênteses aí, prestar bem atenção aí, que é importantíssimo também. Né, tem alguma coisa aí desse quesito? Não, isso aí mesmo. Eu já, antes da pergunta do grupo lá, eu já tinha passado desapercebido também, né? E eu dava continuidade, foi 7 voltas. Então, a gente para agora ali e observa o texto, né? A gente vê que é 13. Por isso que é bom, o irmão Tércio, a gente ter esses momentos. Tem gente que não gosta de estar num grupo, que nem o nosso que a gente tem ali de estudo bíblico, porque eles pensam que a gente cria confusão, mas não é. A gente ali respeita, às vezes a gente tem, né? E a gente vai aprendendo. E tem opiniões diferentes, né? Respeita, é igual o irmãozinho lá. Não, eu respeito sua opinião, mas na minha opinião é essa. Então, é isso. Eu respeito é acima de tudo. Além de ser crente, você é homem. Isso. Tem que ser homem de respeito, de dar respeito. Então, é esse ponto aí. Mas é ótimo estudar. Tem um irmãozinho inclusive, que trabalha comigo lá, e ele é abençoado. Não vou falar nem a denominação dele, mas... E eles falam assim, a letra mata. Quer dizer, não pode estudar muito, não. Tem que a letra mata, sabe?
o ponto da ignorância do ser humano, do crente, do cristão, é liderado por uma pessoa que não conhece nada. Porque a pessoa que é líder dele diz que Jesus não está à direita de Deus Pai. Jesus está entre nós, rodeando aqui e tal, passeando. Olha onde que o cara foi. Um líder de uma igreja grande, falar uma besteira dessa, sabe? Então, temos que tomar muito cuidado, muita atenção. Não é porque você é meu líder que você vai falar besteira. Ô pastor, ô fulano, tá errado aqui, não tá? Vamos dar uma pesquisada aqui? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos por aqui, vamos por ali? Porque não adianta, é assim, pronto, acabou. Não, aí não. Aí você tem que sair da igreja. Infelizmente, você tem que procurar o que é correto. Senão, aí a igreja se perde e você se perde também. Não é assim que funciona. Então, eu entendo a palavra, eu pesquiso, eu vou atrás. É claro que aqui a gente está... eu entendo que como eles pregam, não, 7 vezes, eu entendo, mas não pode deixar de a atenção que é 6 vezes durante 6 dias e mais 7 vezes no 7º dia. É essa a diferença. Vamos lá, Paulo. Pastor Paulo, Deus, agora sim, Deus não fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. Não é assim? Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Eita, glória, Gênesis 2:2. Vamos lá, Gênesis 2:2. Mas aí a gente vai ver outros versículos aqui, que eu deixei mais algumas referências. Então, nós dizemos, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, que é para isso, que principalmente a igreja abençoada lá que tem que descansar, porque Deus descansou e deixou essa lei aí, é um mandamento e coisa e tal. Então, Gênesis 2, vamos lá, Gênesis capítulo 2 e o versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, o que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Vamos lá? Então aqui está dizendo, acabou Deus de concluir a obra em 6 dias e depois no 7º descansou. Não está escrito isso. Está escrito, e havendo Deus acabado no 7º dia e a obra que fizera, descansou no 7º dia. Como que é isso aí? Vamos entender aqui, mais uma. Êxodo capítulo 20 e o versículo 22 é o que as pessoas dizem. Êxodo capítulo 20. Eu anotei, eu acho que eu anotei errado, mas tem um versículo aqui, eu não vou achar agora, que fala que Deus fez em 6 dias e no 7º descansou. Fala claramente, e é desse versículo que as pessoas tiram, que Deus fez 6 dias e no 7º descansou. Só que nós vimos agora aqui em Gênesis capítulo 2 e versículo 2, que foi no 7º que ele descansou. Não tem dúvida disso. Mas como explicar isso aí então? Foi em 6 ou foi em 7? O problema é que nós vamos ver agora. Olha, Samuel, agora vamos lá. 2 Samuel, se eu não marquei errado, 2 Samuel 5 e 4. Vamos ver. 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 5 e o versículo 4. Pastor Paulo, agora que vai dar uma clareada agora para nós. Quer ver? Ó? Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Presta atenção. 40 anos ele reinou. Agora, em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Deixou claro. 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Judá. Mas peraí. Se for somar aqui, pastor Paulo, dá 40 anos e 6 meses. Mas a Bíblia deixou claro no versículo 4, da idade de 30 anos, Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Por que não colocou 40 anos e 6 meses? Você vê? Por isso que o versículo de Gênesis, a confusão está aí. Porque é bem claro isso, que ele reinou 40 anos e 6 meses, mas a Bíblia faz alusão a 40 anos. Por quê?
A explicação é que a Bíblia ela arredondou. Sabe, Deus acaba o mundo em 7 dias, por exemplo, acaba em meio-dia ou 3 horas da tarde. Ele não vai falar, acabou os 6 dias e meio período do sétimo. Não. Ele fala, tem um outro versículo, ele fala que acabou os 6 dias e descansou no sétimo. É dessa maneira como o rei Davi, ele reinou 40 anos e 6 meses. Mas a Bíblia, ela deixa clara e arredonda para 40 anos. Então, Davi reinou 40 anos e 6 meses, mas a Bíblia diz que reinou 40 anos. É assim também em Gênesis 2:2. Deus fez em 7 dias, aí que confronta, hein? E descansou também no 7º dia. É um versículo que dá para ir de encontro àqueles irmãos abençoados lá, hein? É claro que ele vai pegar lá os mandamentos, coisa e tal, e não esquecendo que Jesus é o nosso Senhor do sábado, né? Ele é o nosso. Não pode esquecer isso aí, mas eles querem num confronto, mas então Jesus não fez, ou melhor, Deus não fez em 6 dias e descansou no 7º. Ele fez em 7 dias, meio período ou um pouquinho a mais, mas para arredondar, ele coloca 6 dias. O homem diz que Jesus é o lírio dos vales. Diz mesmo. Tem até um louvor aqui da harpa cristã que é muito bonito, ó, que diz assim: achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, ó forte mediador, que me purifique e guarda para si. Isso aqui está dizendo para Jesus, Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Eu até parei de cantar, porque cantar é só para o irmão Tércio. O irmão Tércio canta louvando. Eu esqueci de comentar ainda, eu não sou cantor. Eu esqueci de comentar na live lá. Eu não sou cantor, eu sou só adorador, hein? Então, desafinou, mas desafino mesmo. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá. Em Cantares 2:1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Esse livro de Cantares é um livro de cânticos, né? E geralmente ele é cantado pelo esposo, pela esposa e pelo coro. Então, nessa parte que está dizendo, eu sou a rosa de Saron, é a esposa que está cantando, o lírio dos vales. Então, o lírio dos vales aqui não é Jesus. Então, por mais bonito que seja o hino da harpa, o lírio do vale está sendo direcionado hoje para a igreja, não para Jesus. Então, é isso daí. Jesus não é o lírio dos vales segundo a Bíblia, né? O lírio dos vales, a rosa de Saron, é a igreja. São ditos populares que se encaixam na nossa vida, né? Às vezes ela tem bateu, deu certo, mas não é bíblico. Não tá, e deixar bem claro isso, né, pessoal Paulo? É. E agora, vamos lá? Vamos lá. Colocar uma aqui, ó. Vamos colocar uma música de suspense. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Vamos lá, João 10:10. João 10:10. Nossa, esse versículo aqui, ó, de verdade. Nós temos que entender ele. Nós temos que entender porque muitos cristãos, que se dizem cristão, tem tantos anos de igreja, tem isso, tem aquilo, e ainda pregam nos dias de hoje. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, e eu vim para dar vida e vida com abundância. É uma parábola do bom pastor. Nós temos que entender o contexto de toda essa história que Jesus deixa aqui. E aí, como que é o contexto? É o antes e o depois. Lógico que tem contexto imediato e tal, mas
entender que Jesus não está falando do diabo, porque aqui, esse ladrão aqui que eles comentam, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E aí eles falam que o ladrão é o diabo. É ele que veio matar. E eu não quero fazer apologia dizendo que ele não faz isso. Ele faz. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas aqui não está falando dele. De maneira nenhuma. A Bíblia é clara quando nós entramos no contexto. E o contexto de toda essa fala aqui de Jesus, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenhas com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e as deixa as ovelhas. E foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Olha aí que interessante. Mas o mercenário, o que não é pastor, quem é esse daí? Esse é o ladrão. O contexto inteiro da Bíblia, de João 10:10, de João, aí você começa a ler lá em cima, no versículo anterior, você vai ver que Jesus está ensinando. O versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrão, ou são ladrões, salteadores, mas a ovelha não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. E aí ele vem, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Que é esse pastor que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos essa versão aqui mais explícita e clara para nós. Quem quiser ver, né? Claro. Eu sou obrigado, ou eu sou fiel, numa fidelidade de um propósito, né? Eu vou dar. Tem um irmãozinho que congrega com nós, na verdade é o presbítero também. Ele tem um voto de fidelidade com Deus. Tudo que entrar na sua casa, ele tira a 10ª parte. Sabe? Ele entrou uma bala, um refrigerante, ele vai lá ver o preço. Ele ganhou um refrigerante. Quanto que é um refrigerante? Aí ele vê lá R$10, ele vai lá e tira R$1. Então, é um voto de fidelidade e Deus tem abençoado prosperamente ele. Sabe? Porque você entrou não que Deus é Deus de troca, isso, não, nada disso. Sabe? Então eu digo, se você for fiel a Deus, numa fidelidade, você fazer com amor e se colocar obrigação, sem chance. Você não vai receber nada. E pior, Deus não recebe a sua oferta. Deus não recebe o seu dízimo. Então é por fidelidade ou por amor, ou por gratidão, ou por prazer. É esse. Aí tem mas se eu separei meu dízimo, os 10%, e aí acabou o gás. Olha que felicidade acontece. Acabou o gás e eu não tenho dinheiro, eu só tenho o dinheiro do dízimo, e o dinheiro do dízimo é o dinheiro do gás. E o que eu fazer? O que eu faço? Minhas crianças tudo chorando, eu compro gás, ou dou dízimo, e agora, essa situação? Eu vi, você comentou aqui em off, em convenções para se levantar a pastor ou a coisa ao ministério, e pastores perguntando a respeito do dízimo, a respeito da oferta, como que deve se fazer, e não foi esse assunto exatamente que eu estou falando que é o gás, mas meio que por aí, sabe? E não, tem que dar o dízimo e tal, sabe? É o contrário, não é desse jeito. Porque você vai dar por obrigação. Eu sou obrigado, tem igreja, pastor Paulo, que coloca o nome da pessoa na parede, estancar, fulano de tal não vai cantar, não vai pregar, porque você não deu o dízimo, sabe? É regra da igreja, não entra na minha cabeça, sabe? Não tá certo. Para mim, particularmente, eu não acho certo. Eu acho certo dar o dízimo, eu acho certo dar oferta, mas por obrigação não, porque Deus não recebe. Felizmente, acabou o gás. Só tem esse dinheiro, vai lá e compra o gás. Alimenta sua família, porque você vai ser mais feliz do que você pegar o dinheiro, dar e aí ficar reclamando, e agora o que eu vou fazer? E agora eu não tenho gás, e agora eu dei o dízimo. Então, faça o seguinte, compre o gás, compre o leite, esse dinheiro faz para
para a sua família, sabe? Aí eu vou entrar no propósito, aí é outros 500. Numa fidelidade é outros 500. Eu tô numa fidelidade com Deus e tal. Mas infelizmente não tem. Não, compra o gás, compra o leite. Sabe? É assim que funciona. Porque Deus recebe com alegria, com amor. Não vem falar que é o demônio, que é isso. Não, não é assim. É fora de contexto. Deus não ensinou isso. Então temos que entender a palavra como que é. O devorador é o diabo. Pode ser fazer uma alusão a ele, mas esse versículo aqui não está falando dele. Está falando de uma espécie de gafanhoto, ou de fase de vida de gafanhoto lá em Joel, lá, que destruiu toda a lavoura. Porque eles não eram dizimistas naquela época lá, da forma como foi acontecido. Então é entender realmente o que diz a palavra. E assim, olha, que bênção. Nós falamos aqui, não sei nem quantos versículos que eu tirei aqui com o pastor, mas o pastor Paulo, eu só sei que deu certinho. Né? Você iniciou, eu fechei, deu certinho, que maravilha. E não foi combinado, você trouxe os seus aí, eu falei, vou trazer alguns aí para dar um debate legal, dar uma conversa boa. E deu uma conversa boa, eu agradeço ao pastor Paulo, mais uma vez, por ter aceito o convite, por uma amizade pela internet. Eu não conhecia o pastor Paulo pessoalmente, pelo um amigo em comum, que é o irmão de Anival. Um abraço para ele. Estou esperando a visita dele aqui também. E, nossa, eu me sinto muito lisonjeado, grato a Deus por ter te conhecido, sabe? Mesmo que de longe, agora pessoalmente, mas uma amizade que parece que tem bastante tempo. Eu fico muito feliz de você ter aceito e de ter se tornado teu amigo. Amém. Eu que agradeço, né? Irmão Tércio, é uma honra poder estar aqui, conhecendo, né, pessoalmente. E que nem o irmão falou, já parece que a gente se conhece há muito e muito tempo, né? Verdade. Então, sou grato a Deus por essa noite, por poder estar fazendo parte, né, deste podcast, e que Deus continue te abençoando. Eu creio que Deus vai usar esta ferramenta através das redes sociais para alcançar muitas vidas. Não é à toa, né, que se chama podcast Edificando Vidas. Muitas vidas são edificadas, serão edificadas. Continue, porque a vitória já está decretada da parte de Deus para a sua vida. Que Deus continue te abençoando, a toda a equipe, né, que faz parte desse projeto. E eu sou muito grato a Deus por poder estar aqui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aí eu também, toda vez eu esqueço de agradecer a equipe, bem lembrado, pastor Paulo, a equipe técnica minha aqui, nossa, que teve esse projeto, não é meu, é nosso, sabe, da equipe técnica, as pessoas que ficam por trás aí dos bastidores. Eu agradeço muito a eles, porque sem eles não sai, porque precisa de filmagem, precisa de som. Vou fazer com o celular, não sai, não fica legal, sabe? Aquela coisas que a gente vê. Então, eu agradeço muito a eles. E é isso aí, pastor Paulo. Ó, aí você deixa suas considerações finais agora para o público, você dá uma olhada para a câmera lá, se quiser deixar um versículo. E eu agradeço, fico muito honrado, mais uma vez, de tê-lo aqui. Amém. Aqui agradecer a Deus pela vida de todo o público que acompanhou, né, interagiu juntamente conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de muita vitória, que o término dessa semana, segundo a vontade de Deus, seja de todos os projetos concluídos na tua vida. E hoje aqui nós aprendemos, né, a cada detalhe da palavra de Deus. A gente está prestando bastante atenção, meditando na palavra. Então, aprofunde-se na palavra de Deus. Você que tem um sonho, tem um chamado de Deus na sua vida para ser um pregador, um levita do Senhor, Deus vai lhe usar muito, tá? Então, quero aqui agradecer a Deus pela tua vida. Compartilhe com alguém, com seus amigos, marque as pessoas para que vidas possam ser edificadas. Que Deus vos abençoe.
em nome de Amém. Jesus. Também quero agradecer, pastor Paulo, agradecer a todos que estão assistindo, aqueles que posteriormente vai assistir, compartilhe. É isso aí. Porque não adianta nada a gente fazer aqui, dar o nosso máximo para trazer uma palavra, um esclarecimento, como foi aqui, maravilhoso, e aí você não compartilhe, não interage com a gente. É legal você interagir, deixar pergunta, é legal você compartilhar para isso ser divulgado e exatamente edificar vidas, ok? E assim eu agradeço, que Deus possa te abençoar vocês, em nome de Jesus. E no próximo, nós estaremos com outro convidado, com outros temas maravilhosos, e vocês aprenderão em nome de Jesus. Edificando Vida Podcast, ok? Deus abençoe. Ó, deixa o Instagram, vou deixar tudo anotado aqui para os irmãos, agora da live não, mas os irmãos que posteriormente vai assistir, o Instagram do Edificando, do podcast, está aqui na tela, também as redes sociais, e também, pastor Paulo, como que vai achar você? Fala aí para nós, você está na igreja, tem Instagram, você, como que é para te achar? Tá ali no Instagram também, tá @Ministério Paulo Santi, no Facebook também Paulo Santi. Estamos ali nas mídias sociais. Amém? Se quiser convidá-lo para pregar, esse é o homem. Estamos aí deixando também o endereço para achar o pastor Paulo. Beleza? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.